Conheça os conceitos do mundo corporativo de forma leve, descomplicada, com conteúdo, como você nunca ouviu. No ar, Gestão à Vista. Olá, podcasters! Estamos de volta aqui com vocês, em qualquer mídia que vocês estejam nos acessando, começando mais um episódio, mais uma edição do Gestão à Vista, nosso podcast que fala sobre o mundo corporativo sem complicação. É o mundo da administração para você, de um modo como você nunca viu, sempre trazendo convidados especiais, com um papo leve, descontraído, para que você fique por dentro do que está acontecendo no mundo corporativo. Hoje estou tendo aqui o prazer de receber uma grande amiga, consultora nacional, palestrante, professora como eu da Fundação Getúlio Vargas e de outras instituições de ensino da região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, a professora Tatiana Livramento, que vai bater um papo com a gente sobre um tema super bacana, que é a resiliência, mas não do jeito que você está pensando, tá? Tatiana, muito obrigado por estar conosco aqui, seja bem-vinda ao Gestão à Vista. Eu que agradeço, Jorge, uma honra participar desse seu programa, que eu tenho acompanhado os outros episódios, sempre trazendo temas aí pertinentes e atuais, e tem sido muito bacana acompanhar essa sua trajetória, mais essa, né? Porque são tantas as nossas atividades, as nossas empreitadas, que é muito gostoso, né? Só a gente sabe o quanto é bom. É a dúvida. Eu agradeço a sua disponibilidade, sei que a sua agenda também, né, não é fácil, mas agradeço a disponibilidade de estar conosco aqui hoje. E vamos bater um papo, então, a partir de agora, sobre a resiliência, Tatiana. Você que é uma estudiosa há vários anos já do assunto, tanto que transformou isso também numa questão de posicionamento na sua carreira como palestrante. Sim. E fazendo vários estudos também na área. E aí, eu sempre brinco aqui com os convidados que a gente sempre começa o nosso podcast do princípio. Então, explica aí para quem está nos acompanhando, assim, do ponto de vista genérico, o que é a resiliência aí no mundo corporativo? Bom, a resiliência é um conceito que surge ainda no século XVII, com os estudos da física, e diz respeito, até então, né, à resiliência dos materiais. Então, os testes que iam sendo feitos mediam o quanto um material resiste à pressão, né, e quando essa pressão ela termina, como ele retorna à sua forma original. Então, o exemplo clássico é aquele do elástico, que as pessoas, né, você puxa, é uma pressão, e quando você solta, ele retoma a sua forma original. Então, o elástico é um material muito resiliente. Passados 200 anos, lá no século XIX, finalzinho do século XIX, né, já quase 20, a gente tem esse conceito da resiliência trazido para as áreas de estudos do comportamento humano. Então, a gente começa a perceber o termo resiliência com relação às pessoas que se mostram mais ou menos resilientes do que as outras, o que significa também o quanto algumas pessoas suportam dessa pressão e quando essa pressão termina, como elas retornam, né, à sua caminhada, à sua trajetória de vida. Para algumas isso demora mais tempo, para outras menos tempo. E aí os estudos começaram a ser feitos tentando entender quais os traços comuns, né, o que faz uma pessoa ser mais resiliente do que a outra. E aí, já no nosso século XXI, é que a gente começa a ver esse termo sendo tratado também nas corporações. Então, o que faz uma empresa ser mais resiliente do que a outra. Esse é meu tema de estudo, né? Meu mestrado foi nessa área, e a perguntinha sempre é: por que algumas empresas, né, se você comparar duas empresas de porte semelhante, que atuem no mercado semelhante, enfim, comparáveis efetivamente, por que uma determinada crise numa empresa pode significar até o fim dela, né, uma falência, e na outra ela supera e ela termina aquela crise, e quando você vê, ela já está até mais forte do que ela estava antes. Então, qual é essa diferença? O que compõe as duas empresas para que uma consiga se reinventar e a outra, né, chega até muitas vezes ao ponto de fechar as portas, ou então diminui muito a sua operação? Esse era o tema que mais me instigava enquanto administradora, enfim. E aí eu comecei a estudar bastante essa questão da resiliência corporativa. E, claro,
veio de brinde, né, o estudo da resiliência nas pessoas, porque uma coisa está sempre ligada à outra. As empresas são, na verdade, essas pessoas que estão lá dentro. Então, essa é a visão geral do que é resiliência. Aplicando esse processo da questão da resiliência, começando lá na estrutura física, passando por toda essa questão que você colocou, Tatiana, vamos tentar, então, responder exatamente essa pergunta que você está fazendo desde o seu trabalho acadêmico. O que leva uma empresa a ser mais resiliente que a outra? O que acontece? Por que algumas empresas têm uma resiliência mercadológica maior e outras não conseguem acompanhar? Tem algumas características que são bem marcantes nas empresas que são mais resilientes, né? A primeira delas, assim, que eu acho mais significativa, é a capacidade da comunicação, a abrangência da comunicação interna, né? Como a informação é passada, com que credibilidade, com que velocidade, com que transparência a informação, né? A comunicação é feita. No sentido mais amplo mesmo da palavra. As empresas mais resilientes, elas costumam ter processos, e aí isso é importante a gente deixar claro. O que faz uma empresa resiliente é ela desenvolver processos que sejam resilientes, né? Para que qualquer pessoa que entre naquele sistema ali consiga fazer, né, com que tudo aconteça de uma forma mais positiva. Então, as empresas que favorecem a questão da comunicação, que colocam menos barreiras, têm uma visão mais ampla, né? E aí, consequentemente, valorizam mais as pessoas, né? Dão crédito, né? Dão voz a todos aqueles que estão ali com a intenção de ajudar, de fazer a empresa crescer como um todo. Então, essa questão da comunicação é fundamental. Entregar um ambiente propício para a inovação, para a criatividade, né? Antes e depois para a inovação, que muitas vezes é necessária, né? E, por fim, a questão do entendimento do mercado, no sentido de ser possível se antecipar a algumas crises. Às vezes, sejam crises internas ou crises externas, a empresa, parece que as pessoas lá dentro são pegas de surpresa por algo que já estava anunciado há mais tempo, né? Que se você tiver um olhar de antecipação daquilo que está por vir, você começa a se preparar. Não que a gente não vá passar, não que aquela empresa não vá passar por uma crise, porque todas passam, enfim, né? Mas quanto mais a empresa se prepara para aquela possibilidade, ela consegue minimizar o impacto daquela crise. E aí, nesse trabalho de se preparar, ela já está se fortalecendo. Então, quando a crise passa, normalmente ela é a primeira a ressurgir, e aí ela sai na frente dos seus concorrentes, por isso que fica essa impressão, que não é enganosa, de que ela saiu da crise até mais forte. É verdade, ela sai mesmo até mais forte. Então, em linhas gerais, é isso. É isso. Em questão desse processo de resiliência, isso faz parte da característica, normalmente, quem funda a empresa, os fundadores, né, as pessoas que criam aquele negócio, transportam isso através da cultura organizacional que ele determina nos seus princípios, ou isso pode também ser adquirido através de uma estratégia, Tatiana? As duas situações são verdadeiras e muitas vezes se complementam. É claro, como eu disse no começo, né, as empresas são, na verdade, o espelho das pessoas que estão ali dentro. Então, a visão o comportamento que os gestores dessa empresa vão impor está sempre muito ligado à personalidade que eles têm. Então, se a gente parar para pensar que uma pessoa resiliente costuma ter mais jogo de cintura, ela é mais flexível, ela tem uma crença de que a coisa vai dar certo, ela entende o sentido do propósito. Então, ela é muito mais proativa. Né, a pessoa que é resiliente, ela toma para si o comando da própria vida. Quando ela está num cargo de direção e se mantém dessa forma, isso acaba até, por exemplo, mesmo, né, contaminando o seu entorno, e isso favorece. Agora, o que a gente não pode confundir, Jorge,
é que não é porque uma pessoa é resiliente que ela vai emprestar a sua resiliência para a empresa. Então, você pode ser muito resiliente na sua vida pessoal, né? Acontecem problemas, você leva lá as pancadas da vida. A gente tende a falar sempre da resiliência frente a problemas mais graves, né? A perda de um parente, de um ente querido, a perda de um emprego, sofrer um acidente que te deixa sequelas, aquelas coisas que normalmente trazem um impacto muito grande, né? E algumas pessoas superam ou não. A gente pode até ser desse tipo de pessoa que consegue superar. E aí nós somos resilientes. Mas se a gente estiver dentro de um contexto, de uma empresa que não favoreça, né, que não nos valorize, que não nos dê voz, que não tenha processos que sejam resilientes, eu não preciso, é pouco provável, inclusive, que eu empreste essa minha resiliência para a empresa. Então, por isso que eu digo que é sempre um jogo de equilíbrio das oportunidades, dos processos que aquela empresa te oferece. E aí, quando você junta uma empresa resiliente com pessoas resilientes trabalhando nela, aí é o céu de brigadeiro, né? Você vai passando pelos problemas, não estou dizendo que não, eles não vão existir, sempre existem, mas a coisa vai fluindo muito melhor. O difícil é a gente achar esse equilíbrio aí, né? Talvez esse seja o grande desafio, né? Encontrar, principalmente para quem está ligado à parte do recurso humano, gestão de pessoas, encontrar, selecionar no mercado uma pessoa resiliente para a empresa resiliente, é isso, né? É isso. E às vezes também, se essa pessoa tiver essa capacidade maior, né, de ser resiliente, ela pode até certo ponto superar algumas questões da empresa. Então, se aquela empresa não tem um ambiente emocionalmente muito seguro, a pessoa que é mais resiliente, até um certo limite, ela vai aguentando, ela vai superando aquelas crises. Mas nunca acredite que que sempre essa pessoa vai suportar. Porque o resiliente, até você uma vez me fez essa pergunta, qual era a diferença entre resiliência e insistência? Né? Verdade. E eu achei bastante curioso, porque o insistente passa sempre por aquela pessoa que insiste numa mesma ideia, num mesmo caminho, né? E o resiliente é exatamente o contrário. O resiliente, ele tem, como ele tem sempre o foco na solução, ele vai buscar uma alternativa. Então, a pessoa que é resiliente tende a não ficar levando pancada toda hora estou falando agora do ambiente profissional, né? Ele vai levar 1, 2, 3, ele não vai ter aquela fragilidade toda, mas ele já vai pensar numa alternativa, porque ele vai falar assim, eu não estou aqui para ficar sofrendo, não vou ficar insistindo nessa situação. Então, o resiliente, ele é criativo, né? Ele pensa numa alternativa, ele sabe que tem uma alternativa, ele não se entrega, ele não fica ali só lamentando aquela situação que ele está vivendo. Então, por isso que eu digo desse equilíbrio, desse grande desafio, né? Ainda dentro da pergunta da questão da insistência e da resiliência, o insistente pode ser classificado como uma pessoa muito teimosa, muito sistemática e que vai seguir naquela situação, mesmo que aquilo não seja muito interessante, Tatiana, é isso? Eu não sei se teimosia ou... Não sei se o termo seria esse, mas vamos dar um passinho atrás, né? A gente precisa, e cada vez a gente escuta mais, né, falando sobre essa necessidade, mas a gente precisa fazer um mergulho para dentro e ter um processo de autoconhecimento. Às vezes a gente está insistindo numa situação, não é por teimosia, é porque a gente tem medo, é porque a gente acha que não vai dar conta de outra opção, né? Que aquilo ali está ruim, mas eu insisto porque acho que é só aquilo mesmo que tem para mim. E quando a gente faz esse processo de uma autoavaliação mais consciente, se é possível fazer sozinho, às vezes a gente precisa de terapia, de um coach, de um mentor, enfim, que normalmente aceleram esse processo, mas se a gente tiver disposição, até sozinho a gente é capaz de fazer isso, né? Aquela coisa de todo dia você revisitar quais foram as suas reações ao longo desse dia, por que você fez ou deixou de fazer alguma coisa,
Qual foi o sentimento que você teve? O que te fez feliz? Por que você ficou com raiva? Aquela conversa com o travesseiro ou com o caderninho. Eu gosto muito de escrever. Aquelas coisas que a gente escreve, depois rasga e joga fora. Né? Mas escrever como foi meu dia, como eu me senti, por que eu estou triste, por que eu estou feliz. Isso me ajuda nesse processo de um autoconhecimento. Até de você, de repente, se fazer essa pergunta. Por que é que eu estou insistindo? Né? Porque acho que fica muito raso a gente só falar que foi teimoso. Ele insistiu por teimosia. Não, tem tantas outras coisas que podem nos fazer insistir, mesmo naquilo que não está legal. Né? E o resiliente, ele precisa acreditar nele. Ele sabe que ele é capaz de fazer mais, que ele é capaz de fazer diferente, que apesar daquela dor, apesar daquela dificuldade, ele vai conseguir tocar a vida, né? Da melhor maneira possível. Perfeito. Nós estamos conversando aqui no nosso podcast Gestão à Vista dessa semana com a professora, consultora e também palestrante profissional Tatiana Livramento. O assunto de hoje, nosso tema é a resiliência. Ela já começou explicando para a gente alguns detalhes importantes. Tatiana, quando a gente fala nessa questão da resiliência, principalmente voltada para a empresa, pegando o gancho nessa última resposta, obviamente que a empresa resiliente, ela também, às vezes, a gestão vai precisar notar se vale a pena, por exemplo, insistir num produto, num serviço ou numa estratégia pré-determinada, e mesmo que o mercado aparentemente não reage da maneira positiva. Essa situação da resiliência, ela está ligada a alguma questão de feeling, ou tem análise realmente atrás disso, estratégia? Como é que você verifica essa questão do ponto de vista da resiliência corporativa? A resiliência corporativa, ela necessariamente surge de uma boa gestão, né? Dificilmente você vai ter uma empresa resiliente com uma gestão bagunçada. E aí, quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de um planejamento estratégico, de um portfólio ali de indicadores, processos de acompanhamento, né? Então, você tem ali um certo, e às vezes um até grande, controle daquela situação. Até para avaliar, porque é diferente, né? Quando a gente fala da resiliência nas pessoas, a gente está falando de uma dor que a gente sente. Então, aquele é o momento de você ser resiliente, na hora que você levou a pancada. A empresa, ela tem muito essa necessidade de perceber, porque não tem dor na minha alma, no meu coração, né? Tem problemas que vão acontecendo, problemas que vão tomando algumas proporções, mas o que me diz isso, o que me faz antecipar essa situação, são os números, são os resultados, é o feedback de um cliente, é aquele produto que a gente cuidou tanto para colocar no mercado e não tem aquela aceitação. Então, essa parte da gestão de todos os processos é fundamental para que essa resiliência realmente aflore, né? Para que você tenha mais agilidade nessa percepção. O resiliente, tanto as pessoas quanto a empresa, uma das características também é a plena aceitação da realidade, sabe? A pessoa resiliente, ela não fica achando que virá um salvador, que as coisas não são bem assim. Ela falou, opa, peraí, tá doendo aqui, teve um problema, reconheci, estou vivendo essa dor, o que eu faço para sair dessa? E a empresa também, ela tem que ter um olhar muito atento para a realidade que ela está vivendo. Não adianta ela querer achar que ela sabe mais do que o cliente dela ou desmerecer algum tipo de informação do mercado porque está fantasiando. Aí já não funciona, não. Essa aceitação da realidade é fundamental. Tá? Aproveitando, nós estamos vivendo um tempo pandêmico estranho, né? Esse 2020 é uma doideira em todos os sentidos. Empresas resilientes estão reagindo melhor, visto essa questão de que ela não vai ficar analisando tanto e lamentando que nós temos um vírus bastante desafiador à nossa volta, Tati? Com certeza. E você sabe, Jorge, que claro que a gente está passando por um momento muito duro, né, para todo mundo,
enquanto empresas, né, as grandes organizações, as pequenas, para as pessoas, enfim, acho muito difícil, nesses dias que a gente está passando, alguém falar que está tudo bem, obrigada, e está super bem, que não se afetou de forma alguma, né, com esse susto que a gente está passando. Então, nesse sentido, a gente percebe que as empresas resilientes, elas estão aprendendo muito com esse processo. E aí eu quero dizer que se a gente se apegar a esse lado, né, o que de bom eu estou levando dessa pandemia, eu já não digo mais, tomara que 2020 acabe logo, eu não vou contar. Né? A gente tem visto muito isso, as pessoas falando, Deus me livre, 2020 não vai contar, não faço nem aniversário em 2020. Então, amaldiçoando um ano inteiro, né, pelo tamanho da nossa dificuldade, mas já que ela está aí, já que foi isso que nos foi reservado, eu faço sempre um convite, né? Vamos transformar 2020 no ano que a gente olhou e falou assim, eu sou capaz de muito mais, né? Eu acho que a gente tem tido tanto empresas quanto as pessoas, tanto essa exigência de se reinventar, que, poxa, aqueles que saírem vitoriosos desse ano, eu falaria ao contrário, você deve comemorar 2020 em dobro, né? Porque é um esforço muito grande, mas eu acho que as conquistas serão também. Acho que daqui para frente, né, quando tudo isso for se acalmando, não vai ter uma data precisa, a partir de agora acabou a pandemia, porque a gente já entendeu que não vai ser assim, mas eu acho que essa situação toda está trazendo para todo mundo oportunidades de crescer. Nem todo mundo está percebendo, mas quanto mais pessoas perceberem isso, quanto mais empresas perceberem isso, que precisa mudar a forma de se relacionar com o funcionário, que você tem hoje um caminho muito mais direto para tratar com o seu cliente final, coisa que antes a gente não tinha. Então tem tanta coisa aí para a gente repensar, processos para serem mudados, para que você fique ainda mais resiliente enquanto empresa, e que eu acho que a mensagem para 2020, eu gostaria que fosse num tom um pouco mais otimista, né? Porque é possível, acho que é possível a gente fechar esse ano muito melhor do que a gente começou, embora tão dolorido, né? Verdade, não, você sabe as palavras, eu achei bacana, eu acho que a sua reflexão, ela vale como uma dica importante para quem está nos ouvindo nesse momento, né? É um momento tão difícil, né? Nós estamos vivendo uma situação que não tem paralelo, pelo menos nos últimos 100 anos aí, né? Então, realmente, eu acho que a sua colocação ela é bastante reflexiva e vale a pena as pessoas pararem para pensar por esse lado e não somente pela questão aí da coisa ruim, né, que acomete, ou as pessoas às vezes têm essa sensação. Mas, Tatiana, ainda dentro dessa questão, você colocou numa das suas respostas que a empresa resiliente, né, a corporação que tem a resiliência no seu DNA, depende muito de quem está na gestão. É possível ter uma empresa que tem as características resilientes, mas que a gestão não apresente o mesmo comportamento? Possível sempre é. O esforço para que isso aconteça é que vai ser muito maior. Vai ser maior, imagina. Mas, assim, isso é uma outra coisa também, que eu gosto sempre de provocar, né? Quando eu estou nas empresas que eu faço consultoria também, e às vezes existe um desalinhamento entre a gestão e o pessoal mais operacional, e eu sempre provoco a essas pessoas, por que não a gente ir de baixo para cima mostrando que funciona? Porque às vezes o gestor que está numa posição às vezes mais isolada, tem uma mentalidade um pouco mais tradicional, tende a ser uma pessoa um pouco mais velha, né? Às vezes a empresa já funciona bem daquele jeito há tanto tempo, por que mudar? A gente sabe que tem muito disso, né? Desse tipo de pensamento nas gestões mais tradicionais. Então, se a gente começa a fazer um pouquinho diferente e começa a dar certo, a tendência é que essa gestão vai olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, mas como é que eles conseguiram aquele resultado, né? E eu nem entendi. Então, é possível, mas é o que eu estou falando. Requer um esforço muito maior.
uma dedicação muito maior. Mas até você tinha me perguntado se é possível desenvolver resiliência, né? Sim. E acho que lá atrás eu acabei não dando essa resposta, mas é possível, a gente aprende a ser resiliente. E como tudo na vida, a gente aprende quando a gente descobre que precisa aprender, né? Quando a gente está disposto a aprender. Ninguém vai obrigar ninguém, né? Ninguém vai conseguir fazer do outro mais resiliente. Você vai orientar, inspirar, mas se a pessoa não quiser, ela não vai mudar. Da mesma forma, nas empresas. A empresa ela vai aprendendo a ser resiliente. Como ela lidou com um determinado problema? Por que ela não percebeu antes que aquele concorrente novo surgiria? Quais foram as falhas? Então, você olha para trás, vê como reagiu e pensa assim, não, agora da próxima vez eu já tenho que ter esse outro comportamento. Então, a gente vai aprendendo. E aí eu sempre dou a dica, né? Já que é para treinar, vai treinando no dia a dia. Vai treinando com as coisas pequenas. Não espera levar uma cacetada para testar a sua resiliência, porque aí não vai dar certo, né? Então, vai testando no dia a dia. Eu gosto do exemplo do pneu que fura na hora que a gente mais precisa chegar em algum lugar, né? Nunca fura um pneu no momento assim, né? Que você tá tranquilo. O pneu sempre Nunca, fura. lógico que não. Você Não é? fica... Sempre Então, você tá no sufoco. Como é que você reage quando fura um pneu? E você tá com um horário marcado, indo para uma entrevista de emprego, sei lá. É difícil, é difícil. A última vez que furou um pneu, só para você ter uma ideia, né? Eu estava indo para São José, estava atrasado meia hora por causa do trânsito e tinha que chegar para dar aula, inclusive na FGV, você imagina. E furou o pneu no meio do caminho. Não me avisaram. E assim, você para, não tinha ninguém da concessionária disponível naquele momento para trocar o pneu e vamos trocar pneu. Né? E assim, é mais ou menos essa, eu acho que que bom que você parou, olhou, pensou, viu as suas possibilidades e fez alguma coisa. Mas Você concorda que tem gente que xinga, joga a chave de roda longe, chuta o pneu? Entendeu? Então, treina. Se a sua vontade, se você normalmente é o tipo da pessoa que vai ficar xingando porque o pneu furou e não vai trocar o pneu, fique atento a isso. Opa, não vou perder meu tempo xingando, eu vou resolver a situação. Isso é ser resiliente. Pegar a situação que está ali complicada, é claro que você vai ficar bravo. O resiliente fica bravo, né? O resiliente sente a dor. Quando você perde um ente querido, você passa por uma separação. A gente não está dizendo que não sente, não percebe, não é nada disso. Sente, percebe aquela dor, mas tem a clareza de que tem algo muito maior, de que tem um dia seguinte, uma vida inteira a ser vivida, apesar daquela dor. Né? Precisa ser feito alguma coisa. E as empresas, a mesma coisa. Comece a observar como que os pequenos problemas que surgem são resolvidos, são encarados, quais são os processos, né, que são mais ou menos flexíveis, porque tem que ter um jogo de cintura. Né? Para a gente ser resiliente, a gente tem que ter jogo de cintura. E a empresa também. Aquelas empresas que são muito rígidas, né, que você não, hierarquicamente, as pessoas não têm acesso, não têm mobilidade, fica mais difícil de você ser resiliente no momento que precisa. Então, tem como treinar, tem como desenvolver isso como uma estratégia, né, desenvolver novos processos que sejam mais flexíveis, que você dê mais autonomia para as pessoas. A gente cai até na questão da autogestão, né, que também é uma palavrinha que a gente tem ouvido bastante, né? É verdade. O resiliente tende a ter uma autogestão mais fácil do que os não resilientes. Você antecipou a minha próxima pergunta aqui da nossa pauta, né? E essa situação aí da chamada autogestão, o que é realmente isso? E quem não é resiliente também consegue fazer? Consegue. Já sempre digo isso, né? A gente consegue tudo, basta a gente querer. Né? Efetivamente a gente querer. E aí também não depende só da vontade, depende do esforço. Né? Mas o processo de autogestão, ele está bem relacionado com a resiliência, porque ele traz um senso de responsabilidade. Né? Então, assim como na resiliência, são duas habilidades diferentes, ser resiliente e, né, ter autogestão.
São duas coisas diferentes, mas que se complementam, acabam tendendo a andar junto, né? Porque aquele que faz a autogestão, ele não fica esperando alguém pegar ele pela mão, dizer o que tem que ser feito, né? Ele sabe o que tem que ser feito, ele tem capacidade de definir prioridades, ele tem responsabilidade, ele se compromete, né, com aquilo que precisa se comprometer e realiza. Então, ele acaba gerando um sentimento de credibilidade naquilo que ele está se propondo a fazer. Então, ele também, aquele que faz a sua autogestão, ele toma para si a responsabilidade da sua vida, que é uma das características de quem é resiliente. Então, as empresas têm buscado muito, né, pessoas com essa habilidade, porque já não cabe mais, né, numa estrutura, alguém só para ficar observando os outros se eles estão fazendo a parte deles ou não. Então, verdade, quanto mais a gente consegue demonstrar, né, que a gente é capaz de entregar o resultado, independentemente se tem alguém controlando a gente ou não, poxa, muito mais atrativo a gente vai ser para o mundo corporativo, né? Não é dúvida. Estamos conversando com Tatiana Livramento, consultora organizacional, professora e palestrante aqui no Gestão à Vista, falando sobre resiliência. Estamos chegando na parte final do programa já. Olha como é que passa rápido no papel. Poxa vida! Né? Olha só. Mas, Tati, vamos contando aqui para o pessoal. Tem aqui, o pessoal agora está nos ouvindo, falando assim, poxa, gostei disso aí, quero me tornar uma pessoa resiliente. Voltando àquela pergunta que eu já te fiz, do desenvolvimento da resiliência, é possível fazer isso de modo organizado, com método, com cursos? Como que você, que é uma especialista nessa parte também, como que uma pessoa pode desenvolver isso do ponto de vista realmente de treinamento, de qualificação? Olha, a gente tem alguns programas mesmo voltados para isso, né? Tem como a gente treinar efetivamente a resiliência, mas tem bastante teoria, né, ao redor deste tema e, como eu já disse antes, muito esforço pessoal, né? Então, a gente acaba conduzindo. Eu trabalho muito desenvolvimento de resiliência com os meus mentorados, né? Porque aí é um programa que a gente vai semana a semana ali conversando e eles vão me passando as dificuldades, a gente conversa, vai, volta. Então, mas, como sempre, o padrão, né? A gente traça uma meta, a gente entende aonde a gente está hoje primeiro, né? Entende aonde a gente quer chegar. Não adianta traçar uma meta muito audaciosa, porque a gente não consegue se transformar de uma forma tão rápida, né? Então, você vai galgando a sua resiliência, o seu grau de resiliência, porque isso também é uma informação que é bastante importante. A gente tem graus de resiliência. Não existe ninguém que tenha 0 de resiliência. É que a resiliência da gente, ela vai aparecendo frente às situações que a gente vive. E da mesma forma, e não é um rótulo, você é resiliente ou não é resiliente. Você tende a ser mais resiliente conforme você vai percebendo como você reage às suas dificuldades. Mas pode acontecer de você ser super resiliente numa situação de uma separação e não ser resiliente frente à perda de um animal seu de estimação. Entendeu? Então, não é uma coisa tão homogênea assim. Por isso que eu digo, a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo a ser resiliente e vai, muitas vezes, se descobrindo em situações que você acha que você reagiria de uma forma e não reage melhor ou reage pior, né? E aí você tem que entender, por que eu reagi? Né? Por que eu reagi desta forma? Será que eu não me preparei? Será que eu fiquei negando a minha situação, né? Aquela coisa da aceitação do momento, da situação que você está vivendo? Será que eu estava negando e nem me percebi disso? Então, o desenvolver a resiliência, ele tem essa coisa do autoconhecimento e é sempre mais fácil, ou talvez menos doído, fazer isso com alguém te acompanhando, né? Num programa, se for a resiliência voltada para trabalho, um programa de mentoria profissional,
às vezes é um psicólogo mesmo, um terapeuta que vai te ajudar, mas existe sim aí alguns treinamentos que despertam essa necessidade. E depois o prosseguir disso vai de cada um. Perfeito. Bom, estamos chegando ao final do podcast, gente. Que peninha, né? Olha só, né? Um papo muito bacana com a Tatiana Livramento conosco aqui falando sobre resiliência. Espero que vocês tenham gostado. Tati, infelizmente, tempo, né? Dentro da nossa estrutura, ela também tem a ver com a sua limitação. Mas eu quero mais uma vez agradecer a sua participação conosco aqui, os esclarecimentos, reflexões, analogias. Foi muito bacana mesmo. Eu aprendi mais coisas sobre resiliência, sempre aprendo com vocês sobre a questão. Tenho certeza que os nossos podcasts também aprenderam bastante. E até uma próxima oportunidade, né? Deixo você agora aí à vontade para fazer suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade. É sempre um prazer, né, bater papo com amigos. Então, é assim que eu entendo isso que a gente fez aqui. Às vezes é tão difícil a gente se ver pessoalmente. Sim, e nesse esse momento ano, principalmente por causa do isolamento, né? Pois é, mas está valendo aí o virtual. Eu realmente agradeço a atenção de quem ficou nos ouvindo. Espero ter esclarecido as dúvidas que eventualmente vocês já tivessem sobre o assunto. E quem quiser entrar em contato também, estou aí nas redes sociais, está sempre fácil me achar, Tatiana Livramento, bota lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim, né, no site. É só me achar que eu retorno. Perfeito. Obrigado, querida, mais uma vez, viu? Sucesso sempre. Muito obrigada. A gente conversou aqui com Tatiana Livramento no nosso podcast hoje, na nossa edição do Gestão à Vista. Semana que vem, um novo convidado, uma nova convidada, um novo tema para você que nos acompanha todas as semanas nas plataformas, ou no Podcast, ou no Spotify, todos os nossos agregadores aí, você pode encontrar as edições do Gestão à Vista, o mundo da gestão sem complicação. Leveza com conteúdo para você todos os dias. E a gente volta na semana que vem, contando sempre com a sua participação e a sua audiência conosco aqui. Um abraço a todos. Tchau! Você ouviu Gestão à Vista. Até a próxima!